Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar o livro Xadrez para Leigos, de James Eade, publicado pela Alta Books. Essa é uma versão em português da versão em inglês chamada Chess for Dummies. Para você que gosta de jogar xadrez e quer se aprofundar, pelo menos começar até as noções basilares, para você que ainda não sabe nada sobre jogo de xadrez e gostaria de saber as regras básicas, começar bem nesse jogo, então essa obra vai ser altamente recomendada para você que quer ter um bom início no jogo de xadrez. O xadrez ele não é um jogo difícil, como algumas pessoas poderiam pensar que fosse. Inclusive há crianças aí com 5, 6 anos ou até menos que sabem jogar xadrez perfeitamente. A questão toda é entender as regras basilares e depois se aprofundar. Com o passar do tempo você vai percebendo certas jogadas, você vai percebendo detalhes que podem acrescentar no seu jogo. E esse livro, Xadrez para Leigos, ele vai dar essa base, esses fundamentos para entender o jogo de xadrez desde a sua base, desde as regras fundamentais do jogo, né, como movimentar as peças, como entender a questão do tabuleiro, enfim, toda a estratégia inicial para abertura e para segmento até o fim do jogo. Então, nesse livro você vai ter essas noções basilares, que é a primeira parte do livro, e depois vai se aprofundando com temas que são mais intermediários e apresentando jogadas que são realmente importantes na história de xadrez. Então, é um livro que eu recomendo para você que está no nível certo intermediário do xadrez, você já está jogando já há algum tempo, mas quer entender e se aprofundar dentro de alguns temas específicos, ou para você que não sabe nada sobre o jogo de xadrez e gostaria de pegar tudo desde o início, né? Não é à toa que o título do livro é Xadrez para Leigos. E esse livro, você não pode ler ele como se fosse um livro de literatura, como se fosse um livro de leitura de forma direta. É importante que você tenha em mãos, né, ou tenha na sua mesa, um jogo de xadrez, para que você possa acompanhar as movimentações das peças e realizar as estratégias, né? Sem isso, o livro ele se tornaria inútil. Então, ele é um livro prático, né? Você tem que ir aos poucos verificando o que está sendo ensinado, movimentar as peças ali no tabuleiro do xadrez e raciocinar sobre isso para entender melhor, como se fosse um professor falando para você e você vai se guiando ali com as peças do jogo de xadrez. Então, por isso que é importante ter aí junto, né, um tabuleiro de xadrez. Salvo se você já está bastante acostumado, né, com o jogo de xadrez. E aqui tem todos os ensinamentos, os movimentos das peças, é de uma didática muito boa, por isso que eu considero que é um livro muito bom, justamente pelo fato de que a didática ela é bem clara, as regras são bem apresentadas, então não tem muita dificuldade para que você possa aprender, né? Tem sempre os desenhos do tabuleiro com as peças sendo colocadas e mostrando que você pode aprender xadrez de uma forma clara e objetiva lendo esse livro, né? E ele tem muitas coisas interessantes. Tem, por exemplo, uma parte que eu gosto, que é os 10 melhores jogadores de todos os tempos e mais alguns. Vai falar sobre esses grandes jogadores e alguns dos seus movimentos, né? O Garry Kasparov aqui da Rússia, o Anatoly Karpov, e vai apresentando outros aqui, o Capablanca, sempre mostrando alguns detalhes e trazendo ensinamentos bem didáticos mesmo. Além de apresentar esses grandes jogadores de xadrez, tem também outras coisas que são interessantes. Por exemplo, as 10 partidas de xadrez mais famosas de todos os tempos. Um tópico bem interessante que vai falar sobre partidas, apresentando aqui as regras propriamente ditas, né, e as jogadas. Então é bem interessante esse livro, né? Então, para vocês que têm aí uma necessidade de entender o jogo de xadrez de uma forma aprofundada, pelo menos começar, é uma obra altamente recomendada, né? Eu particularmente gostei bastante. Eu li essa obra utilizando o jogo de xadrez, como eu já mencionei, né? Ao mesmo tempo que eu lia a obra, eu ia movimentando as peças. Demorou bastante para poder ler assim, compreender em algumas partes, né? Até porque eu queria ter aquela noção completa na minha mente, né? E aí muitas vezes revisar esse conteúdo, né? E assim você vai se desenvolver com o passar do tempo e aprimorando o seu jogo de xadrez. Eu sei que muitas pessoas apenas jogam, né? Mas com o passar do tempo você acaba estagnando
ali na sua posição, né, o seu rating, você só fica com com aquela mesma pontuação e não acaba evoluindo. Então é bom fazer leituras de livros de jogos de xadrez para justamente ampliar o seu conhecimento, né? E não apenas ficar nesse jogo constante e que você vai sempre manter ali estagnado. Então, com a leitura, você vai aprimorar e raciocinar sobre aquelas peças, verificar os movimentos que são apropriados e as estratégias, né? Então, o livro ele é dividido em partes. A primeira parte é estabelecendo os princípios fundamentais do xadrez campeão, e aqui é ensinando como é que se movimentam as peças, as coisas básicas, né? Atacando o básico de xadrez, conhecendo as peças e seus poderes, explorando os elementos do xadrez, indo atrás do rei, o cheque, o afogamento, o checkmate, realizando alguns movimentos especiais, falando sobre a anotação também, que é importante, né? Como faz para anotar as partidas de jogo de xadrez. E a segunda parte é obtendo know-how sobre xadrez, aí é testando táticas, sacrifício de peças, construindo o reconhecimento de certos padrões, o reconhecendo as formações de peões avançados, dominando os padrões de mate. A parte 3, hora do jogo, dando um passo no xadrez, selecionando sua estratégia, os princípios do jogo, chegando com força na abertura, avançando durante o meio jogo, saindo com estilo no final do jogo. Então são as três grandes fases do jogo de xadrez, né? O princípio, a abertura, o meio do jogo, né? E o final. A parte quarta desse livro é entrando na ação avançada. E aqui vai falar sobre os tópicos que eu já mencionei, né? Por exemplo, sobre o campeonato, como é que faz para participar de um campeonato, o que é um campeonato, algumas regras especiais do jogo do campeonato. Com relação a jogos em computador, aqui vai falar sobre quais são os sites que o autor recomenda, como você pode aprimorar o seu xadrez utilizando a internet, né? Então é bem interessante aqui um tópico especial, né? Construindo um jogador melhor, uma breve história do xadrez de computador, que é bem interessante. E a parte 5, que é a parte dos 10. As 10 partidas de xadrez mais famosas de todos os tempos, os 10 melhores jogadores de todos os tempos e quase 10 fatos legais sobre crianças e xadrez. No final tem um glossário de xadrez, então é bem útil também esse glossário, porque volta e meia há palavras próprias do jogo, né, que você fica perdido em saber o significado, e aí você vai ter acesso a esse glossário. Por exemplo, aqui, o que seria casa fraca? Casa fraca é uma casa importante que um jogador não pode defender facilmente. Aí tem vários ensinamentos aqui, vários conceitos, né? O que é espeto? Espeto é um ataque sobre uma peça que resulta no ganho de outra peça menos valiosa na mesma fileira, coluna ou diagonal, depois que a peça atacada é movida. Então é interessante fazer essa leitura desse vocabulário próprio do jogo de xadrez para facilitar mesmo até a comunicação, né? Quando você está diante aí de uma jogada e não consegue entender alguns jogadores de xadrez falando, né? Aqui seriam aquelas palavras, aqui vai ter boa parte desse vocabulário aqui, que é bem interessante. E aqui, recursos de xadrez, que também que é interessante, que ele apresenta uma listagem de livros que são para iniciantes também, outros, né, de outros tópicos. Então é bem interessante. Equipamento de xadrez apresentando aqui também, recursos de informática, lugares para ver e jogar xadrez nos Estados Unidos, e pronto. E aqui no final, índice, né? Então é uma obra completa para quem quer iniciar no jogo de xadrez. A diagramação é típica dessa coleção, né, do For Dummies, é bem didática mesmo, tem sempre uma dica em todas as partes que são apresentadas. A diagramação também é interessante, como já mencionei, em termos de imagem, né, coloca aqui várias imagens para você ter noção dos movimentos das peças. Existem também certos desafios para que você possa resolver também ao longo do livro. Então é muito interessante esse livro, serve para você justamente ter essa formação básica em termos de jogo xadrez. Então tá aqui a capa. Essa é a quarta edição em português, né? Escrita pelo James Eade, né? O James Eade, ele é mestre da Federação de Xadrez dos Estados Unidos, então ele já ensinou o xadrez para várias pessoas nos Estados Unidos, já tem a prática, né, do jogo por muitos anos e escreveu essa obra que é bem interessante, né? James Eade se tornou um mestre da Federação de Xadrez dos Estados Unidos em 1981, recebeu o título de mestre de organizações internacionais em 1990 por jogos via correspondência e em 1993
por jogar em torneios regulares. Hoje ensina e escreve sobre xadrez. Então, bem interessante aqui essa obra. Fica aí a recomendação para você que quer começar no jogo de xadrez, aprender as bases, né? Depois de ler esse livro, eu tenho certeza que você já vai ter um bom conhecimento do jogo de xadrez e já vai poder até mesmo começar a disputar alguns campeonatos, começar a se destacar nisso, porque é um jogo que vai alimentar a sua inteligência, né? O jogo de xadrez é importante para manter sempre aquecido, né, o seu cérebro. Então é uma obra que vale a pena para essa introdução e para fornecer essas bases do jogo de xadrez. Então fica a recomendação aí, o Xadrez para Leigos. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.